Você sabe quem foi Tiradentes? Tiradentes foi um dos líderes, né, da Inconfidência Mineira e ele foi o único a ser morto. Tipo assim, a cabeça dele ficou exposta para todo mundo ver lá e ele é considerado como um herói nacional por esse ato de rebeldia contra o Estado português que estava colonizando o nosso país ainda. Tiradentes foi um dos líderes da Inconfidência Mineira e, que eu saiba, quando descobriram, ele foi decapitado, as partes do corpo dele foram espalhadas pela cidade para demonstrar o poder da monarquia sobre as pessoas, para ninguém querer tentar mais nenhum ato contra a coroa portuguesa. Eu acho importante ressaltar primeiramente a importância que ele teve para a gente, o tanto que a nossa história é mais completa e tem uma participação muito mais essencial. Ele foi um dos líderes da Inconfidência Mineira e essa participação fez com que a história do Brasil fosse mais valorizada, porque foi muito trágico e hoje esse feriado é justamente para comemorar essa participação tão importante dele na nossa história e na nossa trajetória brasileira mesmo. Joaquim José da Silva Xavier foi um dentista integrante do movimento da Inconfidência Mineira. Ele foi o único dos participantes a ser condenado à pena de morte e teve seus restos mortais expostos em praça pública. O Joaquim Tiradentes, como é popularmente conhecido, ele foi o principal propagandista da Conjuração Mineira. Inclusive, acontecem vários equívocos de tentar atribuir ao Tiradentes um papel de liderança absoluta no movimento, o que não corresponde à realidade. Na verdade, Tiradentes era um propagandista que fazia a articulação desse movimento, que reunia um conjunto de homens letrados e participantes da alta cúpula da sociedade mineradora com outras camadas populares, né? Ou seja, o Tiradentes tinha um trânsito social um pouco maior do que o restante dos membros da Conjuração Mineira, que tinha um grupo relativamente bem elitizado. Os republicanos iniciaram a promoção de imagem do novo regime e Tiradentes foi o escolhido. É comum ter imagens de um homem que se assemelha a de Cristo, sendo associadas a Tiradentes, porém essa imagem faz parte da construção por não haver nenhum registro fotográfico de como seria o rosto do dentista. É uma data que vai ser colocada em cena principalmente quando a gente vê uma tentativa de recuperar essa ideia do Tiradentes enquanto Marte. Isso faz muito referência a um processo, na verdade, de construção que começa com os republicanos ainda dentro do período imperial, mas que vai se intensificar bastante com a Primeira República. E isso faz referência a um contexto de Primeira República que se estabelece no poder sem bases populares. Trata-se de um movimento feito por militares, associado com as elites com parte das elites dissidentes ali do Império. Então, na falta de apoio popular, essa república vai procurar ícones, ela vai procurar símbolos e ela vai, digamos assim, revigorar a figura de Tiradentes enquanto Marte. Daí vocês verem que tem uma referência constante à pena de morte. Com a utilização da imagem de Tiradentes, outros personagens históricos foram deixados de lado. A gente fala muito, inclusive em termos de ensino de história, em duas conjurações principalmente, a mineira e a baiana. No caso da Conjuração Mineira, não existia, por exemplo, consenso entre os conjurados se haveria a abolição da escravatura. E aí se coloca uma contradição eminente ali, muito direta. Como que vai ter uma república em que haja escravidão? Ou seja, os princípios ideológicos ali eles eram muito restritivos quando se tratava de liberdade. E na Bahia a gente vai ver um cenário diferente, a gente vê um movimento que questiona não só a colonização portuguesa, o fisco, a cobrança de impostos, mas também o próprio fundamento da exploração colonial escravista. E aí a gente vê figuras como Lucas Dantas, João de Deus Nascimento, Luiz Gonzaga das Virgens, que foram homens, em geral anônimos, pobres, negros, que tiveram penas semelhantes às do Tiradentes, foram enforcados, tiveram seus corpos dilacerados ali, e que são condenados ao limbo do esquecimento. Apesar de ser relacionada ao país num todo, a Inconfidência Mineira visava apenas a separação e independência da província das Minas, atual estado de Minas Gerais, da colônia portuguesa. A gente tem que tomar muito cuidado para não procurar na Inconfidência Mineira essa identidade nacional que vai ser construída depois. Trata-se, na verdade, de um movimento localizado, de caráter bastante regional,
cujos participantes, membros das elites ali da sociedade mineradora, também tinham interesses muito locais, inclusive pessoais, e que não pode ser confundido com uma luta de independência que teria uma continuidade genérica ali com o processo de independência total do Brasil. O vínculo não é direto.